Cumprimento a Igreja da Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos dar continuidade ao tema Ofícios do Senhor Jesus Cristo. No estudo anterior, dia 14 de 11 de 2021, vimos o assunto profeta, né? O Senhor Jesus Cristo como profeta, como ofício de Cristo. E hoje, dia 21 de 11 de 2021, o tema é sacerdote. Ofício do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo como sacerdote. Então, conforme mencionado no estudo bíblico anterior, o sacerdote representa o homem diante de Deus. A função de sacerdote era de uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, visando assegurar o favor divino. Vou repetir: representar o homem diante de Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, visando assegurar o favor divino. Então, pode abrir no livro de Hebreus, capítulo 5. Pode deixar aberto o livro de Hebreus, que vai ser usado, né? Ainda mais vezes. Versículo 1, pode ler alternadamente, em voz alta, por favor. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor de todos os homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados de todos. Ele é capaz de condoer se fossem ignorantes, e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão devem oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, tanto Cristo a si mesmo não se glorificou para se tomar sumo sacerdote, mas o glorificou ao que lhe disse: Tu és o rosto de Jesus, como em outro lugar também disse: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós já vemos Cristo como sacerdote, eternamente, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não sacerdote segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O versículo 1 diz assim, sobre o sumo sacerdote: ele é escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens. Lembra que nós vimos agora há pouco, analisamos, né? Representa o homem diante de Deus, a favor dos homens, né? Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Também no versículo 4 diz assim, que ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, o ofício de sacerdote, ele é divinamente instituído, né? O ofício legítimo de sacerdote é divinamente instituído. É Deus quem chama. Ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim como Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem glorificou foi aquele que disse: você é meu filho, hoje eu terei você. Então, Deus mesmo chamou, constituiu
o Senhor Jesus Cristo como sacerdote. Amém? Glória a Deus. Então, o sacerdote representa o homem perante Deus e representa Deus também perante o homem, como mediador, né? Ele é um mediador entre Deus e os homens, mas a favor dos homens, representando o homem diante de Deus. Nós vimos no estudo anterior que o profeta, ele fala em nome de Deus, ou seja, ele representa Deus perante os homens. O sacerdote representa o homem perante Deus. Amém? No Antigo Testamento, o patriarca era sacerdote sobre sua família. Então vamos ler Gênesis capítulo 8, versículo 20. Pode deixar aberto o livro de Hebreus para economizar tempo. Gênesis 8, 20. Então, Noé vai levantar um altar, né? Levantou um altar. Pode ler. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez. Então, ele levantou um altar. Aqui ele agiu como um sacerdote. Então, a figura do patriarca no Antigo Testamento, né, na Antiguidade, ele também podia exercer a favor da família dele, dos seus. Aqui Noé, ele exerceu a favor do mundo, por assim dizer, né? Porque ele resgatou, pela graça de Deus, né? Ele construiu a arca e resgatou a humanidade e também os animais, né? E quando ele levantou o altar, você vê que aqui o sacerdócio dele abrangeu a favor do mundo, porque olha só, nunca mais amaldiçoar a terra. Ele levantou o altar. Então o patriarca, ele também podia agir como sacerdote. E no caso aqui Noé, quando ele levantou o altar, isso beneficiou o mundo todo. Foi depois que ele levantou o altar que o Senhor aspirou o aroma agradável, né, da oferta, e disse que nunca mais vai amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio do ser humano desde a sua mocidade. Enfim, vemos aqui no versículo 21 e 22, né, do Gênesis capítulo 8. Amém? Também Jó, ele atuava como um sacerdote, sendo um patriarca, ele atuava como sacerdote a favor dos seus. Vemos aqui que Noé, ele levantou o altar, né? Isso é típico do sacerdote, né? A favor dos homens perante Deus, ele levantou um altar e a terra foi beneficiada disso, né? Agora vamos lá em Jó, capítulo 1, versículo 15, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Pode ler, por favor. Decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o nome de todos eles. Olha só, então ele levantava de madrugada, oferecia holocaustos. Ele santificava os filhos e oferecia holocaustos, ofertas, né? Pelo pecado, caso eles tivessem pecado, blasfemado contra Deus, né? Mesmo em seu coração. Continua a leitura. Oferecia o holocausto segundo o nome de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus. Em seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Amém? Então vemos aqui que Noé levantou um altar, até mesmo Abraão, né? Nós vemos que os patriarcas levantavam altar, né?
Mas temos aqui o exemplo, por exemplo, de Noé e de Jó. Então vemos que os patriarcas eles também podiam oferecer holocausto a favor dos seus, né? Então há esse exemplo também de patriarcas agindo como sacerdotes a favor dos seus. Também nós podemos interceder, orar, pedir a Deus a favor dos nossos. Né? A igreja de Deus pode orar a favor daqueles que ainda não conhecem a Deus, daqueles que ainda não estão em nova aliança. Né? Pregar a palavra, orar, interceder. Amém? Então, continuando, na antiga aliança, o sacerdócio araônico, ou seja, de Arão, com todo o sistema de sacrifícios, tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Tá? Agora vamos passar ao assunto do sacerdócio levítico, né? De Arão. Vou fazer citação do trecho do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mir Pirmo, página 171. Esse estudo aqui que nós estamos fazendo, ele é baseado, tomando por base a Bíblia de Estudo NAA, Comentário Bíblico Moody, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, Manual Bíblico, Manual de Teologia Moody, né, Comentário Moody e o Manual de Teologia Moody, Declaração de Fé das Assembleias de Deus e Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mir Pirmo. E agora eu vou fazer uma citação na página 171. Veja o capítulo 16 de Levítico e os capítulos 8 a 10 de Hebreus. O sumo sacerdote de Israel era consagrado para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurariam o perdão e a aceitação de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel. Em um sentido típico, ele era o salvador deles, aquele que aparecia ante a presença de Deus para obter o perdão. As vítimas dos sacrifícios daquele dia eram imoladas no pátio exterior do templo. Cristo, da mesma maneira, foi crucificado aqui na terra. Depois, o sangue era levado ao Santo dos Santos e aspergido na presença de Deus. Da mesma maneira, Jesus ascendeu ao céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Amém? E aqui coloca entre parênteses Hebreus capítulo 9, versículo 24. Então vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 24. Versículo 24. O que diz aí? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para compadecer agora por nós, diante de Deus. Amém? Na nova aliança, Deus constituiu o Senhor Jesus Cristo como mediador de toda a humanidade. Na nova aliança, Deus constituiu o Senhor Jesus Cristo como mediador de toda a humanidade. Pode ler 1 Timóteo, aliás, fica em Hebreus. Vocês já vão ler em Hebreus. Eu vou ler rapidamente um versículo em 1 Timóteo 2,5. Bom, vou começar no versículo 4. 1 Timóteo 2, 4 ao 6. Eu vou ler. Diz assim. Versículo 3: Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então há quantos mediadores? Não, um só. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade,
Cristo Jesus homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, né? Há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Amém? Então, na nova aliança, Deus constituiu o Senhor Jesus Cristo como mediador de toda a humanidade. Agora pode ler Hebreus novamente, capítulo 9, versículo 15 e depois do 24 ao 28. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Glória, não. Agora, lê por favor. Aliás, pode ir lendo até o fim, alternadamente. Pode ir lendo até o versículo 28. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei contra o testamento. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei ao todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, derramando tinta de escarlate e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo. Dizendo: este é o sangue da aliança, da qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo de todos os princípios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão, né? Então, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Agora continua, versículo 23 até o 28. Por favor. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com amor tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como se um sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse oferecido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Sofrido muitas vezes. Desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, ele manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens estão ordenados, morreram de uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Aqui nesse versículo 27, nós vemos que a doutrina da reencarnação é falsa, né? E assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, né? Então esse é um versículo usado apologeticamente, né? Em defesa da doutrina da ressurreição e contra a reencarnação, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez.
há homens em que não vão experimentar a morte, mas no geral as pessoas experimentam a morte, né? Morrem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por exemplo, Enoque, o sétimo depois de Adão, Enoque, ele foi tomado por Deus. Ele andou com Deus, foi tomado por Deus, né? Ele achou graça diante de Deus, foi tomado por Deus, ele não experimentou a morte, Enoque. Amém? Pai Senhor, tudo bem? Então, o que mais? Também relatado em 1 Coríntios, aliás, é também relatado, eu não tenho certeza se é em 1 Coríntios 15, ou se em Tessalonicenses, enfim, acho que é em 1 Coríntios 15, eu não tenho certeza, mas é relatado que aqueles que estiverem vivos até a vinda do Senhor Jesus Cristo, eles serão transformados, 1 Coríntios 15, lá pela altura do versículo 50, 53, aqueles que estiverem vivos na vinda de Cristo, eles serão transformados, aqueles que tiverem morrido em Cristo, ressuscitarão com os corpos transformados, glorificados, né? Mas aqueles que estiverem vivos na vinda, eles não vão experimentar a morte, né? Porque aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, né? Amém? Pode continuar, versículo 28. Assim também Cristo tem que ser oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Glória a Deus. Então, eu já vou comentar sobre Hebreus 9, voltando ao assunto, 1 Coríntios 15 mesmo, pela altura do versículo 51 até 51 em diante, né? Mas é no 52 que diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E no 51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Fazendo uma referência que nem todos vão morrer, né? Estarem mortos no nome de Cristo, mas aqueles que estiverem vivos serão transformados. Né? Amém? Então, Hebreus 9. Aqui tem muitas coisas, né? Está falando sobre, por exemplo, o sangue, quase todas as coisas são purificadas com sangue, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o testador da nova aliança, né? Ele é aquele que cumpre a nova aliança por meio dele, que não entrou em santuário feito por mãos humanas. O santuário feito por mãos humanas aqui na terra foi uma figura, uma sombra do santuário celeste, né? Amém? Glória a Deus. Continuando. Além de Cristo ter realizado um sacrifício perfeito de uma vez por todas, sua obra sacerdotal ainda continua. Sacrifício perfeito de uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Já deixa aberto em Hebreus, tá? Pela altura do capítulo 7, porque vai usar bastante o livro de Hebreus. Um assunto fundamental do livro de Hebreus. Pode ler, por favor. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo assentou-se à destra de Deus. Até aqui. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Aqui o caráter eterno. Aqui o caráter eterno, né, desse sacrifício. Oferecido para sempre um único sacrifício. Um caráter eterno do sacrifício, né? Pelos pecados assentou-se a diante de Deus. Esse é suficiente, né? Então, perfeito. Um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Amém? Sua obra sacerdotal ainda continua. O Senhor Jesus Cristo, nosso advogado,
agora aplica os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos pecadores. O Senhor Jesus Cristo, nosso posso ler a igreja? Nosso o quê? Advogado. Eu estou lendo novamente. O Senhor Jesus Cristo, nosso advogado. Agora aplica os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos pecadores, aqui, né, como sacerdote. Ele representa os homens perante Deus, a favor dos homens. O Senhor Jesus Cristo morreu pela humanidade para trazer a restauração às coisas e agora vive para salvar as pessoas e a interceder por elas. Amém? Agora eu vou ler aqui em Efésios capítulo 2. Aliás, podem abrir, mas deixa aberto em Hebreus também. Abre em Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 22. Capítulo 2, versículo 11 até o 22. Pode ler alternadamente. Pode ler, Vitória, por favor. Primeiro versículo. Versículo 11. E vós verificou, estando vós mortos em ofensa e pecados. Efésios 2:11. Pode ler o versículo 11, por favor. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão. Só um momento. O que era gentil? Você sabe o que é gentil? Pessoas boas do coração. Esse é o gentil com L. Esse é o gentil com L. Existe o gentil com O. Gentil. E tem o gentil com L. O gentil é uma pessoa amável, sorridente, né, que faz o outro sentir bem, faz gentilezas. Esse é o gentil com L. Tem o gentil com O no final. Gentil é o não judeu. Existem os judeus e os não judeus. Entende? O Senhor Jesus Cristo ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Entende? E o gentil é o não judeu. Mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele entra na nova aliança, né? Ele deposita a fé no Senhor Jesus Cristo, tanto judeu como não judeu. Acontece que os judeus eles rejeitaram a Cristo e há um endurecimento parcial sobre os judeus. Mas existem judeus também convertidos ao Senhor Jesus Cristo, né? Tanto judeu como não judeu, tanto judeu quanto gentil. Amém? Incircuncisão, ou seja, não circuncidado. Circuncisão era o sinal entre o povo israelita, entende? Da descendência de Abraão. Tanto os descendentes de Abraão, segundo a carne, quanto os gentios, né? Os não israelitas. Então, incircuncisão, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Ou seja, na antiga aliança, os gentios, eles eram estranhos à aliança, eram vistos como estrangeiros, como povos estranhos à aliança, da antiga aliança. E, no entanto, através do Senhor Jesus Cristo, foi derrubada a parede de inimizade. Todos, tanto judeus como não judeus, judeus e gentios, podem se achegar a Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, pela obra que Ele fez, o sacrifício que Ele fez na cruz, né? Mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. Graça significa favor merecido. Pelo favor merecido, mesmo Deus, os homens não merecendo o favor de Deus, Deus demonstrou para com eles o favor entregando o seu Filho. E através do Senhor Jesus Cristo, depositando a fé nele, nós temos esperança da redenção de nossas almas. Amém? Versículo 12. Pode continuar, pastor, por favor. Leitura. Mais alto.
estarem sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. É assim que as pessoas estão à parte de Cristo. As pessoas que não estão na nova aliança, até porque a antiga aliança, ela caducou. Ela caducou. Lá no livro de Hebreus é bem claro falando sobre isso, né? Que veio a nova aliança e agora a antiga aliança se tornou antiquada, caducou. E está valendo em vigor o que? A nova aliança. Se uma pessoa prefere estar na antiga aliança, ela está como que desprezando o sacrifício de Cristo. Entende? E aí como que ela vai fugir da ira de Deus? Entende? Então se tornou antiquada a antiga aliança. E aqui diz no versículo 12: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos das alianças da promessa, no passado, antes da conversão. Essa é a condição das pessoas não convertidas a Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É a Bíblia que está dizendo isso. Aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: naquele tempo, ou seja, se referindo ao versículo 11, no passado, vocês eram gentios na carne, ou seja, quando não eram convertidos, né? Aqui quer dizer, quando não eram convertidos, e também faz referência quando, na antiga aliança, quando os gentios eram estranhos, até podia se chegar à antiga aliança, mas no geral eram estranhos à aliança. Mas, trazendo para os nossos dias, né? Naquele tempo, quando antes de se converter, vocês eram separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Isso aí também pode ser aplicado ao não convertido. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Muitas vezes as pessoas acham que pode chegar até Deus com base no próprio mérito, na força do próprio braço. E no geral as religiões assim, que tem pelo mundo, elas dizem assim: olha, faz uma coisa boa, você tem um pontinho positivo. Se você fizer uma coisa ruim, vai ter o negativo. Mas se você fizer 10 coisas boas e uma ruim, você ainda vai estar no lucro. Então você pode se chegar e você pode esperar alguma coisa boa. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque o salário do pecado é a morte. Então a gravidade do pecado é muito grande. Quando alguém peca, ofende a santidade de Deus, e Deus é infinito. Entende? Então a redenção se torna muito cara e o peso do pecado é muito grande. E foi necessário que o Senhor Jesus Cristo, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, porque para se oferecer como sacrifício, representante dos homens, né? E sendo também perfeitamente Deus, porque o seu valor é infinito do seu sangue, o seu sacrifício é infinito, sendo Deus. Então ele foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele se esvaziou de si mesmo e veio ao mundo em figura humana, e sendo perfeitamente Deus e também perfeitamente homem, né? Então ele acrescentou a natureza humana, e sendo perfeitamente homem, ele experimentou as necessidades, as fraquezas humanas, e isso mesmo aperfeiçoou, como que ele foi aperfeiçoado na obediência. Isso Hebreus relata, entende? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se fez obediente, ele experimentou, teve experiências humanas, né? Então ele foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus, né? Glória a Deus. Mas aqui no contexto de Efésios 2:12, nós podemos aplicar aos não convertidos, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por isso é muito urgente a pessoa se voltar para Deus, se converter, abrir o coração. Por quê? Pela força do próprio braço, como é que vai conseguir a própria salvação? Não consegue, porque todos pecaram. O Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte, ele viveu uma vida santa, impecável, né? E ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que deposita fé no Senhor Jesus Cristo, a justiça do Senhor Jesus Cristo é colocada nele,
imputada legalmente, é algo assim jurídico, né? Uma coisa jurídica, legal, é imputada a justiça de Cristo naquele que deposita a fé em Cristo. Amém? Glória a Deus. Versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele, o Senhor Jesus Cristo, né? É a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Aqui faz referência a judeus e gentios, né? Judeus e gentios, judeus e não judeus, ou seja, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Dos dois povos, judeus e gentios, fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Versículo 15 de Efésios 2. Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Aqui, ó, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Porque o que vigora é a lei da fé. Agora, a lei da fé. Em alguma parte, aqui vai, a Bíblia fala sobre a lei da fé, né? Mas a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, foi abolida. Continuando, vírgula, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Então, aquele que crê em Cristo, ele nasce novamente, né? Versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos quem? Os dois povos, quem? Judeus e gentios, judeus e não judeus, né? Ambos, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, também cidadãos dos santos, né? E membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito, né? Que o Espírito Santo habite em nós, né? Amém? Glória a Deus. Agora, leitura de 1 João, capítulo 2, um pouco antes de Apocalipse, antes de Judas. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vai deixar aberto Hebreus, tá? 1 João, 1 João, epístola, não é evangelho. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Lá no fim. Pode ler os dois versículos, por favor. Deus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, possam advogado junto ao Pai. Temos o quê? Posso ouvir toda a igreja falar alto? Temos um advogado junto ao Pai. Pai Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até aqui. Amém? Além de Cristo ter realizado um sacrifício perfeito de uma vez por todas, sua obra sacerdotal ainda continua. O Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, agora aplica os méritos e o poder de sua obra expiatória perante Deus a favor dos pecadores. O Senhor Jesus Cristo morreu pela humanidade para trazer a restauração às coisas que agora vive, para salvar as pessoas e interceder por elas. Bem, agora eu vou ler rapidinho Colossenses. Não precisa abrir, tá? Se quiser pode anotar. Colossenses. Capítulo, versículo 20 ao 23. Diz assim. Versículo 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e tendo
havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, eram o quê? Estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam. Inimigos, olha só, estranhos e inimigos, pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, para mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha aqui a obra sacerdotal, né? Representar os homens perante Deus a favor dos homens, né? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Continuando. Ao orar em nome de Jesus, estamos pleiteando a obra expiatória de Cristo, como a base da nossa aceitação, pela graça de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam? Ao orar, quando nós oramos em nome de Jesus, estamos pleiteando, estamos aplicando, né? Pleiteando, requerendo, aplicando a obra expiatória de Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez, como a base da nossa aceitação. Entende? Pela graça de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, os eleitos foram feitos agradáveis ao amado, a Deus. Pode ler Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 7. Rapidamente. Efésios capítulo 6 ou 7? 1. É. Diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pode ler. Que Deus derramou abundantemente sobre nós. Só um momento. Não, eu disse 3 ao 7. Ó, pode ler o versículo 3, Vitória, por favor. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as benções espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4, por favor. Assim como nós escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. 5. Vos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvar da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si nos amado. Glória a Deus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Gente, isso aqui é a base do Evangelho, né? A obra de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, né? Você vê como é importante esse tema, o ofício de Cristo como sacerdote. Entende? Muito importante esse tema, muito importante. Eu vou continuar agora. Pode continuar a leitura no versículo 11 agora. Por favor, versículo 11. Mesmo tipo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade.
de promessa. Qual é o penhor da nossa esperança? Até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Glória a Deus. Amém? Então, continuando. Não. Continuando o estudo. Agora o assunto é Jesus Cristo, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Em Salmo capítulo 110, versículo 4, estabelece o sacerdócio de Cristo de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu vou ler aqui rapidinho. Amém? Salmo 110, 4, versículo. Diz assim, muito importante, presta atenção. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? O tema central do livro de Hebreus é o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, o que ele faz no céu hoje a favor do seu povo. Você viu que um tema central do livro de Hebreus, até pedi para deixar aberto, deixa aberto em Hebreus, que fala muito a respeito disso. Que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, né? E segundo qual ordem? A ordem levítica? Não, ele era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Mas ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, em hebraico, significa rei de justiça. A palavra Melquisedeque, em hebraico significa rei de justiça. É mencionado em Gênesis capítulo 14, versículo 18, Salmo capítulo 110, versículo 4, Hebreus capítulo 5, versículos 6 e 10, Hebreus capítulo 6, versículo 20, Hebreus capítulo 7, versículo 1, versículo 10, versículo 11, versículo 15 e versículo 17. É um rei sacerdote cananeu de Salém, que os eruditos entendem se tratar de Jerusalém, né? Isso faz muito tempo, foi na época de Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, cerca de 2000 anos atrás. Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Entendeu? Bastante tempo. Então, ele era o quê? Um rei sacerdote, dois ofícios, ofício de rei e ofício de sacerdote. Era um rei sacerdote, cananeu de Salém, Jerusalém, a região de Jerusalém, que abençoou Abraão depois que retornou de salvar Ló, e a quem Abraão deu dízimo do espólio da batalha. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e um tipo do sacerdócio eterno de Cristo, sem princípio de dias, nem fim de existência, permanece sacerdote para sempre. Né? Isso a Bíblia está dizendo. Vamos ler então? Pode ler, Hebreus capítulo 7. Antes, eu vou abrir em Gênesis. Vocês vão abrir, né, enquanto isso, em Hebreus capítulo 7. Fazendo favor. Enquanto isso, eu vou ler a passagem aqui de Abraão, Melquisedeque. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Olha que interessante, pão e vinho. Na ceia, na Santa Ceia, o que come? Pão e vinho, né? Aqui está dizendo pão e vinho, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Você vê aqui a figura, o pão e vinho, né? Interessante isso, é digno de atenção. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas, até aqui, até o versículo 20. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Abrão deu o dízimo a Melquisedeque. Agora vamos ler Hebreus capítulo 7.
em voz alta, ele inteiro. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. O Paulo também. Abraão separou o dízimo de tudo. Primeira, Mais alto. ser interpretante, rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio, de dia nem fim, de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Continua. Considerai, pois, como era grandeza em Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores escravos. Ora, entre Os filhos de Levi. os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendidos de Abraão, descendente de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abraçou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali aquele de quem se testifica E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo. Na pessoa de Abraão. Então Levi, o sacerdócio levítico, Levi, ele pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Ou seja, Levi ele veio depois de Abraão. Então, em Hebreus 7, vemos que Melquisedeque ele recebeu dízimos de Abraão. Então Levi, que era descendente de Abraão, ele pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Entende? Isso a Bíblia que está dizendo, que nós acabamos de ler, aqui em Hebreus, capítulo 7. E também que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, aqui está dizendo que Melquisedeque era maior que Abraão. Olha a grandeza desse Melquisedeque. Ele recebeu dízimos, ele abençoou, e aqui diz que ele não teve princípio de fins e sem fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus, diz no versículo 3. Olha a grandeza desse Melquisedeque, né? E ele abençoou. E Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Levi, os filhos de Levi, ele era na antiga aliança, mais voltado para os filhos de Israel, né? Aqui o sacerdócio, mas também pessoas podiam se voltar à antiga aliança, mesmo os estrangeiros, né? Mas era mais voltado assim para a descendência de Abraão, os israelitas, os filhos de Israel, né? O sacerdócio de Melquisedeque era universal. Eu vou continuar aqui, ó. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. 11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão, ou seja, o Levítico do Antigo Testamento? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Né? Tinha a lei das ordenanças, mandamentos, obras, né? E a lei da fé. Muda também a lei.
Antes era o sacerdócio levítico, agora é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Permanece eternamente o sacerdócio de Cristo, né? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Olha só, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Estou falando da antiga aliança, né? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Aqui, versículo 21. Mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Né? Salmo 110, versículo 4. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, eterno e imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então a obra ainda continua. Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e agora vive para interceder por nós. Amém? Versículo 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo. Porque ele era inculpável, impecável, ele não pecou, né? Então ele nem precisa oferecer por si mesmo, ele oferece para os outros. Porque fez isto uma vez por todas, quando por a si mesmo ofereceu. Ele ofereceu um sacrifício e de uma vez por todas, quando ele se ofereceu a si mesmo. É um sacrifício, não muitas vezes, reencarnando, não. Tanto que nós lemos aqui em alguma passagem de Hebreus dizendo que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, né? Porque a lei, então diz assim: porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Versículo 28. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior, depois, né? A lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Glória a Deus. Continuando. Só um momento. Continuando. No livro de Hebreus expõe-se a superioridade do sacerdócio de Cristo em comparação ao de Arão, ou seja, o Levítico do Antigo Testamento. Muito carro monta, né? Eu vou ler de novo. No livro de Hebreus expõe-se a superioridade do sacerdócio de Cristo em comparação ao de Arão, ou seja, o Levítico do Antigo Testamento. O sacerdócio de Melquisedeque, apesar de ser apenas uma sombra ou tipologia, era uma sombra, não, tipologia do sacerdócio de Cristo, era maior que o sacerdócio de Arão, sendo que Arão pagou dízimo a Melquisedeque na pessoa de seu ancestral Abraão, e Melquisedeque ainda abençoou Abraão. Essas coisas, três coisas, né? Receber dízimo, abençoar, receber dízimo, abençoar, e não ter princípio de dias e nem fim de existência.
Essas 3 coisas. Receber o dízimo. E abençoar, que denota o ofício de sacerdote sobre Abraão. E também, no caso, Melquisedeque, ele não teve princípio de dias e nem fim de existência. Os sacerdotes levíticos estavam sujeitos à morte, mas não há informação sobre a morte de Melquisedeque. Amém? Então, os sacerdotes levíticos, na antiga aliança, haviam sumos sacerdotes, no plural. Entende? E Cristo, ele ofereceu um sacrifício perfeito, eficaz e que dura para sempre, em favor de todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Então não precisa ficar matando animais, enfim, eles mesmo sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, se ofereceu como sacrifício de uma vez por todas. Amém? Amém. O sacerdócio de Melquisedeque não estava limitado a uma raça ou tribo, sendo universal, como já disse. Amém? Jesus Cristo não era da tribo de Levi, como nós também já vimos, mas de Judá. Isto o exclui da ordem dos sacerdotes sob a lei. Então, ele não era sacerdote segundo a lei da antiga aliança, né? Mas foi feito segundo promessa, em Salmo capítulo 110, versículo 4. Né? Então ele foi constituído por Deus, sumo sacerdote para sempre. Ele é de outra ordem sacerdotal, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, a qual é superior ao sacerdócio levítico da antiga aliança. E esta ordem é eterna. Né? Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele permanece sacerdote para sempre. Cristo continua para sempre e não está sujeito à morte. A sepultura foi derrotada. Glória a Deus. Ele pode, portanto, salvar totalmente até o fim e eternamente qualquer um que invocá-lo. Também sua intercessão pelos seus não tem fim. Então, ele também intercede. Ele agora vive, ele morreu pelos nossos pecados e agora vive pelos seus. Ele intercede a favor dos seus. Temos um advogado nos céus, o Senhor Jesus Cristo. Estes ministérios são garantidos pelo seu próprio caráter. Ele é santo, inculpável, sem mácula, né? Separado dos pecadores. Ele é santo, inculpável, sem mácula. Cristo está no santuário celestial. O tabernáculo terreno era sombra do tabernáculo celeste. Ele está lá na qualidade de sumo sacerdote, realizando o serviço sacerdotal com base no sacrifício de si mesmo na cruz. Então o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo no céu? O que ele está fazendo, Vitória? Serviço sacerdotal, sacerdote. Permanece sacerdote para sempre. Ele intercede por nós. Está lá nos céus. Ele intercede por nós. Temos um advogado nos céus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele veio ao mundo na figura de homem, se esvaziou, veio na figura de homem, Deus conosco. Morreu pelos nossos pecados. Ele foi ressuscitado, ascendeu aos céus e intercede por nós diante de Deus. Amém? Amém. Assim como o sacerdote, Cristo representa o crente continuamente, porque ele vive para sempre. Cristo salva completamente o crente, porque a sua intercessão não cessa. Cristo não tem pecados pessoais que impeçam sua obra como sacerdote. Cristo terminou sua obra sacerdotal através de uma única oferta. Amém? Então, nós já lemos Hebreus 7, né? Eu vou pontuar rapidamente antes de terminarmos. Aqui, ó. Cristo, assim como o sacerdote, Cristo representa o crente continuamente, porque ele vive para sempre. Hebreus 7:24. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Cristo, como sacerdote, né, salva completamente o crente, porque a sua intercessão não cessa. Hebreus 7:25. Porque 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam, vivendo para sempre para interceder por eles. Agora, Cristo como sacerdote. 3. Cristo não tem pecados pessoais que impeçam sua obra como sacerdote. Vamos lá, na referência
Hebreus 7, 27. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. 4. Cristo terminou sua obra sacerdotal através de uma única oferta. Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Amém? Amém. Até aqui. Que a gente consegue entender que cada vez que a gente estuda, tem muita coisa, né? Glória a Deus. E é umas coisas muito maravilhosas, a gente não sabe nem a grandeza disso. É maravilhoso, maravilhoso. As pessoas precisam ter fome e sede pela palavra. Muitos preferem assim, se falar que Bom, vamos encerrar aqui, a gente conversa. Então, as pessoas precisam ter fome e sede pela palavra. As pessoas perecem por falta de conhecimento. E muitas vezes as pessoas não querem ter o conhecimento. Mesmo se estiver disponível, elas fazem questão muitas vezes de tapar os ouvidos, de fechar os ouvidos, enfim, não querer ouvir. Isso é triste, né? Então, sendo que o povo perece por falta de conhecimento. E Deus, Ele quer que todos nós chegamos, todos cheguem ao conhecimento de Cristo e que aceitem a Cristo, né? E sejam justificados, se arrependam dos seus pecados. Amém? Amém. Que dia é hoje? 22. 22 ou 21? 22. Não sei. É dia 22? 21, tá escrito. Amém? Então Cristo, Ele vive para sempre. Ele é o nosso advogado. Sai dos céus e intercede por nós. Glória a Deus.